Eu vou ler 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7, Mateus 28, do 19 ao 20, diz assim a palavra do nosso Deus nesta noite. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele lhe respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E então o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e lhe disse: vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Aleluia, glória a Deus. Vamos um pouquinho avante para o Novo Testamento, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, finalzinho do Evangelho, último capítulo. O versículo 19 e também o 20. Diz assim a palavra do Senhor: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Põe a mão no seu coração, repita comigo e diga: Ele está comigo. Todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Queridos, numa noite como essa, nós olhamos para a mesa da Santa Ceia e a mesa de Deus, simbolicamente, metaforicamente posta diante dos nossos olhos, a qual nós somos chamados, e nós entendemos que essa mesa é um convite à graça de Deus, da graça de Deus, um convite a qual nós não merecemos, um convite a qual nós não merecemos, nós não éramos dignos de ser chamados filhos, mas essa mesa, ela é um presente para nós, um presente para as nossas vidas, queridos. E esta mesa que nos chama para uma posição, para um posicionamento de filho, para uma cadeira reservada como filho, não é somente uma mesa de graça, uma mesa de um favor imerecido, a qual você foi convidado a ingressar nesse estado e nessa filiação divina, mas também há nessa mesa uma capacitação da parte de Deus para que você venha a permanecer, para que você venha se assentar e você venha ficar nessa mesa com postura de filho de Deus, revestido como filho de Deus, vestido com vestiduras de um filho de Deus, um convite de graça, de presente para entrar, para permanecer, para se assentar e para ficar nessa mesa ao lado do Pai. O que eu estou querendo dizer, família Filadélfia? Eu quero dizer que você faz parte da família de Deus, o nosso Pai. E esse plano, ele não pode ser frustrado. Preste atenção, existe um convite gracioso para pessoas imerecedoras, pessoas que não merecem, para que elas venham se achegar e se assentar. Mas há também um convite para que estas pessoas se assentem e sejam capacitadas por Deus para permanecer assentadas à mesa, como um filho de Deus. Aleluia! Glorifique ao Senhor Jesus por isso nessa noite. E esse plano, o plano perfeito de Deus, de ter uma mesa cheia de filhos, não pode ser frustrado. Independentemente se você olha ao seu redor e vê a situação desfavorável,
problemas, enfermidades, dilemas, governos desmoronando de um lado e de outro, o sistema do anticristo já se achegando sobre essa terra e cobrindo com a sua escuridão. Irmãos, nós entendemos que o plano de Deus não pode ser frustrado. Olhe para a Babilônia e toda a sua ameaça. Olhe para a Babilônia, olhe para Ur, de onde Abraão foi tirado como família para ser levado para uma mesa, para um relacionamento. Se lembre da fúria da Babilônia, se lembre da pecaminosidade daquele lugar. Babilônia não existe mais, queridos. Ali só existem ruínas arqueológicas, postas ali como um símbolo de espanto conforme as profecias. Mas se você quiser ver hoje a família e o legado de Abraão, olhe para a nação de Israel, eles estão de pé, queridos. Eles estão de pé. A família de Abraão prevalece. Babilônia já se foi, mas a família da fé está de pé. Aleluia. Quando nós olhamos para as ameaças do Coliseu, as ameaças dos romanos, o Império Romano com toda a sua fúria, que perseguia cristãos, quando você olha para os imperadores, quando você olha para as histórias dos imperadores, que mataram tantos cristãos, derramaram sangue dos mártires nas areias de Roma, queridos, onde estão os tronos de outros reis? Todos eles curvados ao chão, não existem mais imperadores. O Coliseu é apenas uma ruína e uma memória. As ruínas estão ali para apontar para nós uma lembrança. Mas, queridos, se você quiser ver hoje onde é que estão os descendentes dos mártires, vire para a pessoa que está do seu lado e olhe para ele e para ela. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Nós somos, diga isso com convicção, nós somos a igreja de Cristo Jesus. A semente dos mártires, diga isso. Aleluia, vamos fazer um culto bem participativo. Aleluia. É só você olhar para o lado, você vai ver. Você pode, Filadélfia, visitar as tumbas e os memoriais de deuses dessa terra. Estão ali, os ossos deles estão lá. Mas visite, veja, pegue as fotos da tumba onde sepultaram Cristo. Ela está vazia. Ela está vazia, querido, porque existe um trono ocupado. Existe um trono ocupado. Existe um Cristo vitorioso, ressurreto, vivo. Jesus vive e reina eternamente. Aleluia. Eu tenho dito a vocês neste mês de maio, mês de força-tarefa, que a família, ela é o canal de bênção a qual Deus ministra a terra. E a sua família foi chamada, ela tem um propósito. E a sua família não somente foi chamada para a mesa de Deus, mas quando chegou nessa mesa e recebeu da parte de Deus um novo nome, ela foi habilitada. Isso significa que ela foi capacitada para ser enviada aos 4 cantos dessa cidade e das nações, até onde o Senhor Deus nos enviar, para que a nossa casa seja fonte de bênção para esta cidade. Para que os teus filhos e a tua descendência seja canal de bênção nessa geração. Para que o seu esposo e a sua esposa sejam resposta para esta geração, uma geração que clama, uma geração que busca, uma geração que geme e aguarda com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia! Isso significa que Deus tem para nós capacitação, e que essa capacitação vem da parte de Deus cheia de provisão, mas também não é uma provisão que Deus coloca nas nossas mãos, sem estratégia, porque Deus, quando Ele coloca um dom na tua mão, quando o Senhor Jesus, Ele te abençoa, quando o Senhor Jesus deixa a tua mesa farta de provisão, junto com a provisão, Deus dá também a visão e a estratégia sobre o destino de tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Isso significa, queridos, que se Deus fez uma chamada para a sua vida, isso significa que se Deus te fez uma promessa, queridos, isso significa que se a palavra de Deus saiu empenhada do altar, saiu empenhada do trono poderoso de um Deus eterno, essa palavra já veio cheia de virtude, para você fazer, realizar nessa terra todos os propósitos de Deus para a tua vida. Aleluia! A palavra de Deus sai, e ela sai cheia de virtude. A palavra de Deus sai, e ela sai carregada de poder e de unção, para você viver cada uma das promessas que o Senhor Deus, Ele falou, a respeito da tua casa e a respeito da tua família. Aleluia!
Glória a Deus. E nesse sentido, quero entrar no contexto dessa leitura. Estamos olhando aqui para uma casa de profetas. Elias subiu para os céus numa carruagem de fogo. Ele lançou um manto de legado profético sobre os ombros de Eliseu. O mesmo manto que passou para os ombros de João Batista e que agora está acomodado sobre os ombros da igreja de Cristo Jesus. Eu disse a vocês que esse manto é o manto que repousa sobre uma igreja, que capacita uma igreja de unção e de poder, para que nós venhamos a ser pais de profetas nessa geração. Uma casa de profetas, ungidos, receberam o manto e a unção da parte de Deus. Só que, queridos, entenda que nesse momento nós temos uma mulher casada com um dos profetas, dos filhos dos profetas da escola de Eliseu, e agora a dificuldade bateu na porta da casa desta serva do Senhor. Essa mãe, essa mulher, essa mãe de família, ela se depara de frente a um problema. A morte, ela chega e ela leva o profeta, o marido, ele morre. E ele era um homem temente a Deus. Mas, queridos, se lembre que um pouco antes, no período de Elias, houve uma grande perseguição por parte de Jezabel. E a vida dos profetas de Deus naquela época foi uma vida que foi dificultada por causa do governo de Jezabel e de Acabe. Então, ser profeta no governo de Jezabel era um ofício perigoso, dificultoso. E nós podemos imaginar que agora essa mulher aqui, a esposa desse profeta, se encontra em dificuldades financeiras, dificuldades talvez vindas por conta de um período difícil a qual esses profetas passaram anteriormente. E o fato é, esse homem era temente a Deus, era um homem de Deus, um profeta, mas ele morre e deixa a mãe e 2 filhos, 2 órfãos, e uma grande dívida a ser paga, uma soma muito grande. E a palavra de Deus, ela nos diz que, de repente, o credor, aquele homem a qual esta família devia, ele chega lá na casa dessa mãe, ele bate lá na porta da casa dessa mãe, e o intuito desse homem aqui, desse credor, é levar os 2 filhos dessa mulher para a escravidão. Entenda uma coisa, que aos olhos desse credor, esses filhos, eles eram o bem ativo da mulher, e ele queria levar esses filhos para servir 7 anos como escravo, levar esses filhos para um período de escravidão. E, irmãos, essa mãe, diante da ameaça na sua casa, diante de uma ameaça que não somente estava indo contra a casa e a família, mas também contra o legado, porque agora esses filhos era tudo que ela tinha, era tudo que tinha restado para ela dessa descendência, da lembrança do seu esposo, do seu marido, o amparo também do seu lado ali como filhos, 2 rapazes que poderiam ampará-la como uma mulher viúva. Agora ela se vê ameaçada. Então entenda que o problema chegou, o problema ele chega na casa do ímpio, ele chega também na casa do justo. O problema ele veio na casa desta mulher piedosa, e ele não somente ameaçava a vida dela, como também ameaçava o futuro desta mulher. A descendência dessa mulher estava ameaçada. Queridos, quando os problemas eles chegam, você, Filadélfia, precisa reagir como um filho que sabe o pai que tem. Você não pode ficar desesperado, correndo de um lado para o outro, sofrendo como se você fosse um pagão. O que é que os cristãos eles fazem quando o problema chega? Os cristãos, eles louvam, eles cantam. Diante da crise, queridos, nós, o povo de Deus, sabemos para onde nós vamos correr. Porque você não foi deixado órfão nessa terra, Filadélfia. Ele disse para você, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, quando a dificuldade chega lá na tua casa, você não pode ficar desesperado. Por mais que a notícia, ela seja apavorante, ou seja uma notícia que vai te desestabilizar. E você sabe a dor, você conhece a dificuldade. Você sabe o problema, o nível, o grau desse problema, ele é real, é uma dor que você sente.
Mas, queridos, nós precisamos reagir diante da crise como pessoas que sabem o pai que tem. Eu sei quem é o meu pai. Eu sei quem é que está sentado em cima daquele trono lá nos céus. Eu sei que o túmulo está vazio. A cruz, ela é somente hoje um símbolo da nossa fé. Está vazia, queridos. Está vazia porque o trono foi ocupado por um Deus Todo-Poderoso que ressuscitou ao terceiro dia e venceu o poder da morte. Aleluia! Olha, levanta as suas mãos e glorifique ao Senhor. Ele venceu a morte. Ele venceu o poder do pecado. Estes problemas não têm mais domínio sobre a tua vida. Esses dilemas não ditam mais o teu caminho. Esses problemas lá da tua casa, queridos, não vão mais definir o legado da tua família. Aleluia! Glória a Deus. Então, diante da crise, Deus está capacitando a sua igreja para reverter histórias de escravidão e escassez e tornar essas histórias em histórias de redenção e abundância. E é disso que se trata esse culto nessa noite. Um caminho a qual Deus está nos apontando, um caminho de redenção, um caminho de abundância, um caminho de provisão. E foi isso que essa viúva ela fez. Essa mulher aqui dos profetas, o que ela faz quando a dificuldade chega? O marido está morto, o credor está ameaçando levar os filhos e vai acabar com a descendência, vai escravizar os filhos dela, e ela vai buscar a palavra. Naquela época, a Bíblia, o cânon não estava totalmente fechado, não havia essa palavra impressa como você tem hoje na sua mão. Então Deus falava através da boca dos profetas, e ela vai buscar aqui o porta-voz de Deus. Hoje você tem nas suas mãos a palavra de Deus, e é por isso que você vai consultar a Deus, lendo a palavra, buscando primeiramente nas Escrituras, que é a maior profecia para a nossa vida, e que está alinhada com a pessoa de Jesus Cristo. E essa mulher começa a buscar com clamor. A Bíblia diz que ela clamou, ela foi a Deus com oração, com fé, com intensidade, ouvidos dispostos a ouvir a voz de Deus. E a palavra veio da boca do profeta. O que é que você tem na tua casa, mãe? O que é que você tem na tua casa hoje, Filadélfia? Essa é a palavra de Deus para você, para que você se pergunte, o que tens na tua casa? O que Deus colocou na tua mão? O que é que o Senhor Deus tem deixado aí nas suas mãos? E essa palavra, queridos, ela já sai da boca de Deus, cheia de poder, cheia de virtude. Ela já vem com as ferramentas necessárias para você viver nessa terra o extraordinário de Deus. Aleluia! O que você tem na sua casa? O que te restou depois dessa luta, mãe? O que te restou depois dessa crise, homem? O que te restou, jovem, depois desse vendaval na sua mente, nos seus sentimentos, no seu relacionamento? E esta mulher, ela se posiciona e ela responde para o profeta: ah, profeta, só tem uma pequena botija de óleo lá na minha casa. É uma botija pequena, é um vaso pequeno, é tudo isso que me restou depois dessa crise que eu tenho passado. O que é que você tem hoje, Filadélfia, nas tuas mãos? Deus está dizendo a você: coloque na mão do Senhor. Coloque na mão do Senhor. Talvez você tenha passado e está saindo de um período de muita dificuldade. Eu não vou me desdobrar nos exemplos, porque você sabe aquilo que você tem passado. Mas o Senhor Deus hoje está dizendo para você: o que é que ainda está na tua mão? O que é que tem na tua mão? Pega esta semente, queridos, coloca nas mãos de Deus. Pega essa semente, coloca nas mãos do Senhor, ainda que seja somente uma pequena botija de azeite, tudo isso que te sobrou, coloca nas mãos do Senhor. Tudo que você coloca nas mãos do Senhor, Ele pega, Ele transforma, Ele potencializa. Olhe o exemplo da semente, queridos. Nós plantamos uma semente singela, ela fica sepultada lá no seio da terra. Você coloca, você nem sabe os processos que estão se desenrolando ali debaixo daquela terra. Mas, queridos, Deus, Ele pega esta semente, Ele potencializa esta semente, e quando você percebe, diante dos teus olhos, você vê frutificação e abundância. É disso que se trata, queridos. A palavra de Deus para você nesta noite: haverá sim um escape no meio desta tribulação. Haverá sim, queridos, um caminho aberto no meio do deserto. Haverá sim, queridos, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Tudo que você coloca nas mãos do Senhor, Ele transforma, Ele multiplica, Ele prospera, e você vê a frutificação
diante dos seus olhos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus dá a visão, Ele já tem a provisão. Dá um chacoalhão no teu irmão aí, não deixa ele dormir não. Toca gentilmente, respeitosamente no ombro dessa pessoa e balance e diga, quando Deus dá a visão, Ele já traz a provisão. Amém, queridos? Glória a Deus. Não tô falando, isso não é conversa de coach não, estou falando de Espírito Santo. Falando de unção de Deus, de poder espiritual. Aleluia. Poder capacitador, que vem com as estratégias. Olha que coisa maravilhosa. Ele disse, pega as vasilhas, mas pega muita. Pega pouca não. Prepara o cenário do milagre lá na tua casa, Filadélfia, porque Deus está entrando. A palavra de Deus já veio liberada para a tua vida e para a tua família. Aleluia. Glória a Deus. É poder de Deus. E ele diz, toma as vasilhas, mas são muitas. Não pega poucas não. Não economize no preparo deste ambiente, dessa atmosfera, para receber o extraordinário de Deus. Aleluia. E ele diz, fecha a porta atrás de você e deita o azeite nas vasilhas. Pode despejar, pode fluir, pode transbordar esse azeite. E o que aconteceu aqui, queridos? Esta mulher, ela saiu na vizinhança, ela saiu coletando as vasilhas e muitas, e ela pegou com as amigas essas vasilhas, esses potes, esses vasos, e encheu a casa de vasilhas. Vários recipientes ali, e ela obedeceu à voz que veio da parte de Deus, ela fechou atrás dela a porta, e a palavra de Deus diz que ela começou a despejar o azeite que estava na pequena botija. Irmãos, miraculosamente, o azeite não parava de sair de dentro da botija, e era um tal de menino chegando a panela ali, a vasilha, e a mãe despejando, e a Bíblia diz que ela falava assim, traz cá mais uma vasilha, e o pequenininho vinha e colocava a panela, o pote ali debaixo da botija, e o azeite ia fluindo, queridos, e a unção ia saindo, e a provisão ia enchendo aqueles vasos, de modo que de repente, quando ela faz menção de prosseguir, os meninos dizem, acabaram as vasilhas, não tem mais vasilha, encheu, e aí a Bíblia diz que então o azeite parou de fluir da botija que continuou cheia. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o óleo continuou a fluir enquanto ainda tinha vasos para receber azeite. Existe aqui vasos dispostos a receber azeite da parte de Deus? Queridos, então a unção não vai parar de fluir sobre essa igreja. Aleluia, glória a Deus. A promessa de Deus, ela não falha. O quanto de fé nós temos, queridos, para permanecer? Porque Deus não derrama azeite em lamparina furada. Deus não coloca azeite em vaso rachado. É necessário o posicionamento. Se o vaso está tombado, Deus não vai encher. Então se posicione, querido, se mantenha de pé. O vento pode soprar lá na tua casa e dar com você de um lado para o outro. Olha, vaso, você pode até rodopiar, mas cair você não cai. Porque o Senhor Jesus sustenta a tua vida. Mães, Deus está falando com você hoje. Muitas são as provações e os vendavais, mas você é do tipo que permanece, que fica de pé e que é cheia da unção da parte do Senhor. Unção para fluir sobre as gerações, unção para fluir sobre a tua família, a tua casa, a tua mesa, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Quanto de fé nós temos para lutar? Para ousar, queridos, vamos ser ousados em fé. Precisamos ser ousados. Como que a gente tem que resgatar a ousadia na nossa vida, na nossa família, nas nossas atitudes? Nós nos acomodamos às vezes. Quanto de fé você tem para ir além? Quanto você está disposto a transbordar para ver a tua família salva da escravidão? Quanto você está disposto a transbordar, pai, para ver o teu filho cheio de unção? Quanto de esforço você está disposta a fazer, mãe, para ficar segurando a botija? Acha que o braço daquela mulher não doeu? Estava ali, derramando e fluindo azeite, mas ela estava lá. Ela estava lá, eu vou ficar aqui, até que todos os vasos estejam cheios. Eu vou permanecer, fluindo azeite sobre a minha casa e sobre a minha família, até que todos estejam cheios. Aleluia, porque desta posição,
depende a minha família. Dessa posição depende o meu legado. Dessa posição depende o futuro da minha família. Olha, se essa mulher tivesse cansado, falado, não, chega, vou parar, não vou lutar mais não. Já estou aqui há horas, transbordando e fluindo. E uma mãe que se desgasta, e uma mãe que ora e que clama, e é jejum atrás de jejum por esse homem, por essa família, por essa casa. E são pais perseverantes, homem de Deus, filho dos profetas, que está ali, pelejando, queridos, uma luta, e vai. Quanto é de tempo que você está disposto a fazer, homem e mulher, para ver os teus filhos livres da escravidão do credor que está batendo lá na tua porta? Quanto de esforço você está disponível a fazer, homem e mulher, para poder ver a tua casa livre das amarras de Satanás, que está tentando levar os teus filhos para a escravidão, levar o teu esposo, levar a tua mulher, levar a tua família? Ah, queridos, nós não somos do tipo que fica desistindo na beira do caminho. Essa igreja, comunidade Filadélfia, família Filadélfia, é do tipo que prevalece, é do tipo que fica de pé na presença do Senhor, recebendo as porções do Senhor. Aleluia! Olha, você pode às vezes até pensar, mas puxa, pastor, a vida cristã não é uma vida de fé? Porque esse discurso está parecendo discurso de obras. Queridos, existe um posicionamento de filho. Diante da cruz de Cristo você recebe a graça, você recebe o favor, mas você se posiciona também como filho. Não dá para ficar vivendo uma vida de escravo. Aquela mulher não podia ter uma mentalidade escrava, e é por isso que ela pediu, imagino eu, todas as vasilhas da vizinhança. Ela falou, o extraordinário de Deus está chegando, e eu não vou reagir como escravo, eu não vou reagir como alguém que está com sentença de escravidão, eu vou me posicionar como filha de Deus, uma mulher livre, mãe de profetas, filhos dos profetas, e eu vou posicionar, e eu vou lutar. E ela fez esse esforço. Qual o esforço? De sentar na mesa e se comportar como filha de Deus. O que Deus tinha pedido? Deita o azeite, flua. Eu não te enchi, Filadélfia, de unção, então começa a fluir essa unção lá na tua casa. Começa a abrir a tua boca e proclamar as verdades do reino de Deus lá dentro da tua família. Sabe, mas não é palavra positiva não, é unção e poder e posicionamento de pessoa que ora, de pessoa que busca, de pessoa que sabe o Pai que tem, que está sentado lá nos céus. Aleluia! E é isso, queridos, o quanto você está disposto a transbordar para ver a sua família salva da escravidão. Estamos falando aqui de disposição para permanecer, porque nós estamos tão mal acostumados com a cultura do miojo, do fast food, da coisa gourmetizada, que a gente esquece dos processos. Irmãos, vá amassar um pão essa semana, em nome de Jesus. É sério, pega o fermento, põe na farinha, vai ter que amassar, vai ter que esperar crescer, vai ter que colocar na temperatura certa, vai ter que sentir o cheiro de família saindo de dentro do forno. Aí você vai sentar na mesa e vai comer o pão. Nós estamos falando de processo, queridos. Nós estamos tão mal acostumados com a coisa gourmetizada, tudo pronto. E a gente esquece do processo. Esquece que tem toda uma jornada. E a Bíblia está falando, a palavra de Deus ela vem até o teu coração, dizendo para você, onde está a tua disposição para permanecer? Vai desistir desse casamento agora, no primeiro obstáculo? Vai desistir dessa família, no primeiro atrito? Filhos não são objetos que o dia que está bom a gente deixa dentro de casa e o dia que está ruim você joga para fora e você chuta. Queridos, não, isso é família. E por ser família a gente fica e a gente resolve. É assim. E a gente ora junto e resolve junto. E essa mesma consciência trabalhada, vivida, experimentada, ela é transbordada na vida da igreja. Porque aí você não vai mais emburrar e sair pipocando de igreja em igreja, queridos, buscando um arrepio, buscando uma sensação, buscando o colo de pastor. E aí no dia que aquele pastor lá te desagrada, você corre para o colo do outro, e do outro, e do outro, e a sua vida vai ser um ciclo de orfandade espiritual, um bebê passando de colo em colo. Você não é desenvolvido, você não é empoderado. Ah, queridos, se tem problema nessa igreja, é mais um motivo para a gente ficar e resolver. Nós vamos resolver, vamos olhar uns nos olhos dos outros, porque aqui é família. Fala, opa, precisa resolver esse negócio, precisa melhorar, precisa preparar essa mesa. Isso aqui é família, isso é Filadélfia. A gente veste essa camisa, a gente caminha junto. Vai chegar todo mundo no céu, não vai ficar ninguém para fora. Amém, queridos? É todo mundo de mão dada e ninguém fica para trás. Aleluia. E nós vamos subindo igual criança, cantando. Em nome de Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. E foi assim com essa mulher, ela tinha disposição para permanecer, para continuar transbordando. E aí, ela fecha a porta para evitar ser interrompida. Feche todas as brechas da tua casa. Feche todas as brechas lá da tua família. Com o credor você não é gentil. Não dá para fazer meio termo com o diabo, queridos. Não dá para ficar recebendo o diabo lá dentro da tua sala, da tua casa. Quando você identificou o Satanás, você põe ele para correr. Quando você identificou o problema, queridos, você se posiciona. Posicionamento, nós não espiritualizamos. Tem uma pregação sobre isso no canal, corre lá, procura e assista depois. Posicionamento não se espiritualiza. Você toma posição. É hora de orar, tem que orar. Está percebendo que tem que jejuar, queridos, não tem o que fazer. É hora de tomar atitudes práticas dentro de casa para salvar essa situação. Você se posiciona. Você se posiciona. Porque nós somos filhos de Deus. E nós entendemos que com o diabo não tem meio termo. Não adianta ficar fazendo negócio com o inimigo. Você fecha a porta. Você fecha a porta, queridos. Fecha a porta, fecha as brechas lá da tua casa. Passa os teus olhos, discirna aquilo que você precisa mudar essa semana. E ainda hoje, feche as brechas lá do teu lar e da tua casa. Aleluia. O azeite, ele multiplica no secreto. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, o azeite multiplica é no secreto. É lá no secreto, queridos. É quando você está com a porta fechada, chorando nos pés do Senhor. É ali que o azeite está sendo multiplicado. Amém? Glória a Deus. E ela despejou o azeite com as mãos dela. Não foi o Elias, não foi o Eliseu, não foi o pastor, não foi a pastora. Foi da mão daquela mulher. Foi da mão daquela mulher que saiu ali o fluir. Aleluia, eu louvo ao Senhor Jesus pelos milagres que Deus tem coroado essa igreja. Milagres nas vidas das mães que oram. Quantas mulheres estão aqui, nas terças de oração com mãos erguidas, e Deus está fazendo milagre lá dentro dos lares. Aleluia, glória a Deus por isso, experiências que você não pode terceirizar, homem e mulher de Deus. Sabe por quê? É Deus, é o Senhor que te chamou, e é a você que Ele vai usar nessa geração. Então não dá para você ficar dependente a vida inteira de pastor, não dá para você ficar dependente a vida inteira de uma religião. Você precisa ver o azeite descendo lá das tuas mãos, enquanto você vira essa botija. Você precisa ter experiências com o Espírito Santo, experiências profundas. Não dá para ficar vivendo de evento em evento, correndo para um lado para o outro. Deus está nos chamando para uma vida de intimidade. Aleluia, glorifica o Senhor Jesus. Você entende isso, Filadélfia? Amém? A provisão chegou, e ela tinha destino. Então chegou aqui a unção, a bênção, a provisão, mas já veio com destino da parte de Deus. Vai e redima os teus filhos, e viva da porção que ainda está na tua casa. Deus nesta noite está chamando os nossos olhos para essa palavra, nos convidando a um estilo de vida de secreto, de unção e de poder. Deus está derramando azeite sobre muitas casas e famílias neste lugar. Isso fala de uma disposição tratada pelo Espírito Santo. Mas queridos, esse azeite lá na tua casa, ele tem destino. Não é para ficar estocado, não é para ficar engordando. Esta unção é a unção que despedaça todo o jugo da escravidão. Então, daquilo que Deus coloca na tua mesa, a unção que Deus derrama na tua vida e na tua família, ela não é somente para transformar a tua vida. Existem vidas que dependem lá da tua mesa e da tua casa. Isso significa, queridos, que lá na tua casa, da tua família, lá da sua mesa, estão para sair os profetas desta geração. É lá que está sendo gerado, queridos, o milagre desta nação brasileira. Aleluia! A resposta dessa nação está dentro das nossas casas, lá nas nossas mesas. Aleluia, glória a Deus. Não mais filhos escravos, filhos livres, com uma mesa para cear e óleo transbordando, queridos, sobre a nossa cabeça, que sobra para queimar até o fim, até o dia em que Ele venha. Até o dia que Ele venha para nos buscar. Aleluia. Igreja, eu quero finalizar nesta noite dizendo a vocês, Deus tem te capacitado
como uma mãe espiritual para essa cidade. Entendam uma coisa, que Deus está ungindo Filadélfia para reverter histórias de escravidão e de escassez, transformando estas histórias em histórias de redenção e de abundância. Isso significa que o azeite multiplicado lá na tua casa, no secreto, enquanto você busca ao Senhor, ele já vem na tua mão, mas ele já vem com destino. Existe um destino para tudo aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, para tudo aquilo que o Senhor Deus tem colocado nas tuas mãos como igreja e mãe desta cidade. Pela palavra do Cristo nessa noite, derrame esse azeite aos 4 cantos dessa cidade de Alfenas. Isso está falando do ide, isso está falando do fluir, desse fluir que Deus tem dado sobre nós como igreja. Dependem filhos escravizados que estão lá fora, dessa unção que Deus tem derramado sobre essa família, sobre esta mãe chamada igreja, dependem outras vidas. E eu quero perguntar para você nessa noite, o que Deus tem colocado nas tuas mãos? Estas sementes que Deus tem posto nas tuas mãos, você tem comido? Ou você tem plantado? Isso diz respeito a nós, muitas das vezes, nos engordarmos na nossa religião, e esquecer que existe o próximo, que existe outras pessoas que dependem de nós. Desse óleo que Deus tem dado, você tem bebido esse azeite e tem se engordado? Ah, queridos, enquanto houver vasos para encher lá fora, enquanto houver vasilhas para encher, não vai parar de sair unção dessa botija. Não vai parar de sair unção dessa botija. Zacarias, capítulo 4, versículo 12. Esta oliveira não vai parar de fluir óleo, enquanto houver ainda lâmpadas dispostas a queimar nessa terra. Amém, queridos? Isso significa que o Espírito Santo de Deus não está com a mão mirrada, não está com a mão encolhida, o braço do Senhor não está seco. Deus é poderoso para continuar fluindo azeite e unção na tua vida. E eu quero dizer para você, nesta noite, a sua família foi chamada para um propósito, e Deus está nessa noite nos capacitando, queridos. Essa palavra, ela vem da parte de Deus, cheia de visão e de provisão da parte dos céus. Haverá, sim, queridos, lá na tua casa, óleo, na tua família, até a consumação dos séculos. Aleluia, glorifique ao Senhor Jesus por isso. Exalte a presença do Senhor. Aleluia, prepara o teu coração nesta noite, queridos. O Espírito Santo de Deus está conosco. Aleluia. Te adoramos, Senhor Jesus. Se coloque de pé, vai se colocando de pé. Nós vamos preparar o nosso coração para cear e para celebrar. Leve esta palavra no teu coração. Deus te chamou, queridos. Não tem Babilônia que vai se colocar entre você e o propósito de Deus. Deus chamou tua família. Não tem impérios desse mundo que se coloque entre você e aquilo que Deus tem para a tua vida nesta noite. Olhe para o lado, você vai ver um povo que vence, um povo que triunfa. Não importa se tem credor na tua porta. Não importa se tem inimigo ali querendo escravizar. Haverá óleo e unção na tua casa para queimar